Boa noite, igreja. Eu sou a Angélica. Feliz Dia das Mães, mães maravilhosas dessa igreja. Aquelas que têm filhos espirituais também. Você tem 10 segundos, se a sua mãe está aqui nessa igreja, para dar um abraço apertado para ela, porque não tem abraço que chega no Dia das Mães para abraçar a mãe. Corre na sua mãe, dá mais um abraço apertado. Se você está com a avó também, mãe espiritual também vale. Gente, que dia lindo é o Dia das Mães. Eu amo. Sintam-se, vocês que não estão com os filhos aqui, sintam-se abraçadas. Vamos abraçar no final do culto aquelas mães que não estão com os filhos ou que não puderam passar o dia com os seus filhos hoje. Que dia lindo é o Dia das Mães, porque a gente fica mais perto do amor de Deus no Dia das Mães. Eu tenho certeza disso. E é o domingo do Dia das Mães, né? É aquele dia que a gente escolhe para honrar a rainha das nossas vidas, não é? E essa semana pensando, eu disse, muitas pessoas me dizem que não conseguem sentir o amor de Deus, que não conseguem experimentar o amor de Deus. Eu pensei, como eu poderia tornar de uma forma metafórica, pelo menos parecido, porque é só parecido, não é igual. Então eu pensei, assim como Deus, quem é que nos ama sem medida? Mãe tem medida para amar? Não tem medida para amar. Mãe ama sem pedir nada em troca. Então, assim como Deus nos ama sem medida. Deus não nos pede nada em troca desse amor. Mãe, tem alguma mãe aqui que deixa de amar o filho apesar da rebeldia e desobediência? Deus também. Ele não deixa, Ele não nos ama menos apesar da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Existe mãe que desiste de filho? Sim ou não? Não. A Andressa falou aqui, né? A gente continuar sempre em orações pelos nossos filhos. Deus não desiste de nós. Olha como é parecido. Mães sofrem com a ausência de filho. Mães sofrem com a falta de relacionamento. Deus também quer relacionamento conosco. E sabe o que é parecido com mãe também? Se não for chata, às vezes não é mãe. É verdade ou não é verdade? Sim, gente. Né? Por quê? Porque a mãe sempre sabe o que é melhor para nós. Tem alguém aqui, levanta a mão aqui, alguém que entrou numa enrascada porque não ouviu o conselho de mãe. Levanta a mão. Gente, é mais ou menos assim a vida com Deus. Nossos problemas acontecem quando não ouvimos a direção daquele que sabe mais. Mas tem uma coisa, que mães... eu posso dizer que o amor de mãe, ele é o chão, assim, da onde inicia o amor de Deus por nós. Por isso que não tem como mensurar. A gente pode ter uma ideia do que é o amor de Deus, mas não é comparável. Sabe por quê? Andressa, tu daria o Israel... A gente pode matar o Israel para salvar todo mundo aqui? Hã? Alguma mãe daria o seu filho aqui pela vida de outras pessoas? Alguma mãe faria isso? Não, né? Então quer dizer que a gente não tem como expressar o amor de Deus, porque Ele deu o seu único filho. O único filho morreu por amor de nós. Então é incomparável, no final das contas, o amor de Deus. Amém, igreja? E no meu coração, essa semana, e eu fiquei muito feliz do Marcelo me convidar para trazer a palavra do Dia das Mães, porque eu estou me tornando uma especialista em maternidade, né? Sou mãe do Luiz, sou mãe da Luísa, sou mãe da Lívia e futuramente, né? Estou grávida de 13 semanas, daqui uns 8 meses a gente vai saber, né? Então... a maternidade realmente, o Cris tem uma unção de Abraão lá em casa, né?
Então a maternidade realmente nos ensina muito, né? Então temos muitas, Deus ainda manda filha, que a gente tem que melhorar ainda como, né, como pais e mães, né? Mas tem uma coisa que eu pedi para Deus, como falar de mãe, o que falar no Dia das Mães? Sobre o que eu vou falar no Dia das Mães? Deus colocou no meu coração a seguinte palavra: honra. Não tem como pensar em mãe sem pensar em honra. A Bíblia fala em Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Então lá no Antigo Testamento, em Êxodo, um mandamento, eram os mandamentos gerais, Moisés recebeu isso. Uma ordem de honra com recompensa. Olha só, honra e recompensa, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor te dá. Então, no final das contas, quem sai ganhando com a honra sou eu. Então, no final das contas, quem ganha a recompensa de Deus por honrar a mãe, por honrar o pai, sou eu. E uma coisa que chama atenção aqui, a Bíblia não diz: honra o teu pai e tua mãe, aquele que não te abandonou. Honra o teu pai e a tua mãe, aquele que foi o melhor pai do mundo, aquele que te sustentou, aquele que te proveu. Honra aquele pai e aquela mãe que sempre foram extremamente zelosos contigo. Honra o pai e a mãe que não te decepcionaram. Honra aquele pai e aquela mãe que não falharam contigo, não. Não tem considerações a respeito de honra. Honra é inegociável para o Senhor. Então a gente começa já com essa palavra forte do Senhor. Honra de pai e mãe é inegociável. Ainda dá tempo da gente pensar nessas coisas. E por que eu estou falando de honra hoje? Porque eu sei que essa igreja tem sede de bênção de Deus. Eu sei que nós temos aqui como igreja, nós precisamos de bênçãos sobrenaturais, nós precisamos de céus abertos. E conversando com o pastor, a nossa igreja precisa entender princípios. E o princípio da honra é o princípio das recompensas aqui na terra, não apenas no céu. Mas não era importante só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, em Efésios 6, 1, 4, o apóstolo Paulo traz isso de novo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, meu Deus. Meu Deus, tempo da gente decidir andar sobre princípios e experimentar bênçãos. Então, honra é a chave para receber de Deus. Repita comigo, igreja. Chave para receber de Deus. Mais alto, gente. Chave para receber de Deus. Quem precisa de bênção aqui? Levanta a mão. Só quem está esperando por bênção nesse tempo. Klaus, levanta a mão, Klaus. Gente, estamos esperando por bênção. Brincadeira, viu, Klaus? Só porque eu te amo muito. Existe bênção que o Senhor quer nos dar. Por que o Senhor daria uma recomendação dessa? Se não fosse... Vê que o Senhor tem um cuidado tão grande conosco, que Ele está sempre nos orientando como a gente deve agir. Olha, vocês querem que dê tudo certo na vida de vocês? Vocês querem bênção aqui, nessa terra ainda? Gente, o Senhor dá todas as instruções na sua palavra. Então, para que tenhas vida longa, para que você tenha recompensa nessa vida, tudo começa com honra. Honra é a chave para bênçãos e recompensas aqui na terra. E eu não sei se você tem a impressão que não se fala muito em honra hoje. Eu lembro quando eu era pequena, honrar os avós, né? A gente pedia bênção. A gente não comia antes de ver se o vô ou a avó tinham comido. Né? Mãe, senta aqui. Imagina a gente sentar e não ter lugar para os pais. Alguém lembra dessa época? Né? Era tão bonito, uma cultura de honra
né, as pessoas mais velhas, simplesmente porque elas são mais velhas, né? Simplesmente a gente cresceu nesse espírito e parece que com o tempo a gente foi esquecendo, relativizando os conceitos de honra. Então me parece ser uma virtude quase extinta, né? E o inimigo de nossas almas faz de tudo para que a gente não viva esse conceito de honra. Quer ver um exemplo de honra no Dia das Mães? É você se dar o trabalho de fazer algo especial para sua mãe. Por quê? A minha mãe merece honra, né? É o dia que foi escolhido para ela. Vamos fazer um almoço, né, de Dia das Mães. Isso é cultivar o hábito da honra. Segundo João 1:8, fala assim, ó: tenham cuidado para não perderem aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receberem a recompensa completa. Então, João está falando, João estava com 90 anos, mais ou menos, gente, quando escreveu a segunda carta de João. João fala a respeito de perseverança. Jesus fala sobre perseverança e o cristianismo, ele é uma corrida de perseverança. O cristianismo não é uma corrida de velocidade. Mais importante do que começar bem é nós acabarmos bem a vida cristã. Por quê? Porque se nós formos diligentes, teremos recompensa completa. Como assim? O que João quer dizer? João quer dizer o seguinte: tenham cuidado para que, por falta de honra, por falta de diligência, vocês não percam aquilo que vocês já conquistaram. Como assim perder aquilo que nós já conquistamos? Vamos pensar. Gente, o povo de Israel, um povo oprimido no Egito, prisioneiro, um povo que sofria na mão de Faraó. O que o povo do Egito começou a fazer? O povo de Israel começou a fazer no Egito? Clamar ao Senhor. Senhor, muda a nossa vida. Senhor, ouve o nosso clamor. Nos tira desse lugar. Nos dá a libertação. O Senhor era o povo escolhido, era o povo eleito. O Senhor atende o clamor, como a Andressa falou. O Senhor atende o clamor dos seus filhos. E aí, eles saem do deserto, saem do Egito, vão para o deserto. E no deserto, vem sobre eles, apesar da nuvem, apesar de passar o mar vermelho, apesar de cair o maná do céu, apesar do Senhor estar com eles de dia e de noite, eles começaram a fazer o quê? Reclamar no meio do caminho. O que acontece com quem se esforça tanto para conseguir bênção de Deus e no meio do caminho começa a reclamar? Perde a bênção. Perde a bênção. Deus odeia reclamação. Meus irmãos, Deus odeia murmuração. Sabe por quê? Quando eu reclamo, eu estou dizendo para Deus: ah, Deus, eu faria bem melhor. Faria bem melhor que tu aqui no deserto. Não está certo isso. O teu jeito não está funcionando. Reclamar, murmurar, é um insulto ao caráter de Deus e é desonra, que é o contrário de honra. O nosso primeiro estilo de vida para ter bênção é honra. Isso impactou tanto o povo de Israel que lá em 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 10, ele diz assim, ó: não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, passaram sobre o mar. Ou seja, os nossos antepassados experimentaram bênção de Deus. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos. Não ficou um de fora. Todos atravessaram o mar vermelho.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Meu Deus. Perderam a bênção no meio do caminho, gente. Que insanidade essa desonra no meio da nossa jornada de vida cristã. Onde a gente tem aquele primeiro amor quando conhece a Cristo e depois acha que Deus não está muito certo comigo. E continuando, o apóstolo Paulo traz à memória, como é importante trazer à memória da onde Deus nos tirou. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, Bíblia é exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O que eu pensei a respeito do povo de Israel? O povo de Israel, lá no Egito, ele aprendeu uma mentalidade de escravidão que não acompanhou a bênção da vida com Deus. Mentalidade de Egito e mentalidade de liberdade, mentalidade de terra prometida. São duas mentalidades diferentes. Por que que Moisés foi levado primeiro para ser príncipe no Egito? Porque se Moisés tivesse mentalidade de escravo, Moisés não tinha operado a libertação. Então, se eu me converto e continuo com a mesma mentalidade de escravo, eu não consigo ter frutos na minha vida cristã. Eu não consigo experimentar bênçãos na minha vida cristã. E o que o povo de Israel tinha é algo que eu chamo vício emocional em reclamar. Sabe o que é um vício emocional? Um vício emocional é algo que eu não consigo me livrar. Eu posso ser viciado em fofoca, eu posso ser viciado em reclamar, eu posso ser viciado em murmurar. E o vício emocional, eles reclamavam e eram acostumados e um alimentava o outro. Quer ver a reclamação aumentar? É você se juntar com alguém que reclama também. Verdade ou não? Se junta, você quer parar de reclamar na vida? Para de se juntar com pessoas que estimulem a sua reclamação. É mesmo, tem razão. Tá ruim mesmo. Então, aquela mentalidade de reclamação, ela foi como um padrão de mentalidade, foi junto para o deserto. Então, tudo que eles olhavam sobre o mesmo padrão emocional. Quer ver mais uma situação? Os 12 espias. Mandar os 12 espias espiar a terra prometida. Se o padrão de reclamação está na mente, quando eles voltam, olha, só tem gigante lá, é difícil, a terra até é boa, mas vai ser muito difícil. Ou seja, o padrão de reclamação teve unanimidade. De 12, 10 mantiveram o padrão de reclamação. O que aconteceu? Bênção para quem? Para os únicos 2 que enxergaram possibilidades. Os únicos 2 que romperam com o padrão de reclamação. Os únicos 2 que entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Os demais ficaram. Por quê? Não renovaram a mente. Josué e Calebe experimentaram as recompensas da honra de Deus. Se você ler o livro de Josué, você vai ver terra separada para Josué, terra separada para Calebe, onde Calebe pôde escolher a terra. Então, isso fala muito ao nosso coração. Sobre o padrão de honra que nós mantemos no meio da nossa jornada cristã. Mais uma história para a gente memorizar muito bem isso. Roboão, filho do rei Salomão.
Enquanto o rei Salomão era vivo, lá em 1 Reis você vai ver isso, Roboão caçoava dos conselheiros do rei e dizia: eu poderia fazer bem melhor que esses conselheiros aí. Salomão morreu, o próximo rei seria Roboão. O povo pedia mudanças, os impostos estavam pesados. Roboão foi lá conversar com os conselheiros do pai dele, as pessoas mais velhas, aquelas que têm experiência de vida. O que eles disseram? Se você aliviar a carga do povo, a carga de impostos do povo, você vai ter o coração deles para sempre. Roboão ouviu ou não ouviu? Roboão disse: não, peraí, deixa eu ver o que os meus brothers acham disso. Os amigos dele: cara, mostra que tu é um rei muito melhor, muito mais poderoso que o teu pai. Vai lá, aumenta esses impostos, mostra que tu é o cara. Bom, isso inflou o ego de Roboão. Roboão decidiu oprimir ainda mais o povo. Se levantou uma guerra e Roboão perdeu 10 das 12 tribos de Israel, porque escolheu não honrar a sabedoria dos anciãos, a sabedoria do seu pai. Isso fala muito a respeito de um momento definidor de vida. E sobre o versículo de João que nós falamos lá no começo: tenha diligência na sua caminhada para você não perder tudo, porque um momento define a sua vida. Se um momento aleatório define a minha vida e eu não tenho como saber que momento é esse, eu escolho um padrão de honra para viver a minha vida, porque assim eu nunca vou ser pego de surpresa e assim eu nunca vou perder o que eu conquistei de bênçãos já, ou que as bênçãos que o Senhor ainda vai me dar. Então, qual é o padrão que nós, como cristãos, precisamos ter? Um padrão de fazer o que é certo sempre. Um padrão de honra sempre, para nunca ser pego de surpresa. Obedecer a palavra de Deus, mesmo que eu ache que nesse momento não funciona para mim, é andar por princípios. Crescemos no Espírito andando em obediência. Obediência caminha junto com o princípio da honra. E João fala de uma recompensa completa. Mais uma vez, falando para vocês aqui na Bíblia, como o Senhor é um Deus de recompensas aqui na terra. Gênesis 15:1, quando o Senhor se revelou a Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Salmo 19:11. Por elas o seu servo é advertido, há grandes recompensas na obediência. Então, gente, a gente tem que avaliar a nossa situação, nosso casamento, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos. Como é que eu tenho levado? Tudo isso tem honrado a Deus de modo que eu receba recompensas aqui, nessa terra, aqui. E olha a importância da honra. Vamos ver se nos evangelhos. O que tem de honra nos evangelhos? Marcos 6, versículos 4. Versículo 6, 1 a 5. Marcos 6, 1 a 5. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que foi dada? Esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. E então Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los.
Gente, como assim? Jesus, sendo Deus, não pôde fazer milagres, foi impedido. O máximo que ele fez, ele impôs a mão, orou por cura, mas milagres Nazaré não experimentou. Milagres, a cidade, todo o povo de Nazaré não experimentou porque não honrou o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não pode fazer milagre onde ele não é honrado. A honra antecede o milagre. E sabe por que eles não honraram Jesus? Porque o padrão de honra deles era o padrão, eu só honro o que eu tenho e o que eu acho que é bom na minha mente. Eu vou honrar um Deus. E eles esperavam um Messias que fosse um rei, como se fosse um rei militar, que derrotasse Roma e assumisse o governo, um governo na terra. Mas não era isso. Sabe por que não era isso? Porque Deus envia o que nós precisamos e não o que queremos. Deus envia o que nós precisamos e não o que queremos. O que aconteceu? A dúvida no coração gerou desonra. Primeira coisa, aqui quando a gente olha os evangelhos, a gente não honra as coisas conforme eu acho que tem que ser. Eu honro o que é importante para Deus. Eu honro o que é precioso ser honrado para Deus. E naquele momento, Jesus era precioso para Deus. E eles escolheram segundo as próprias razões. Eu honro quem eu quiser. E eu queria que fosse um rei que derrotasse, um rei militar que derrotasse Roma. E então, não experimentaram milagres, retiveram honra. Eu não vou honrar um carpinteiro. Eu vou honrar quem eu acho que merece honra. Não é assim que as coisas funcionam. Nós honramos as coisas que são relevantes para Deus. Não experimentaram honra. Mas o que é honra, afinal de contas? Explica melhor o que é honra. Palavras que definem honra. Apreciar, valorizar, estimar, ter um olhar favorável, respeito, tratar como especial. Imagina o Dia das Mães sem tratar uma mãe como especial. Que dor uma mãe sente no coração pela desonra. Imagina você fazer uma festa de aniversário com poucos recursos e ter condições de convidar apenas algumas pessoas. E essas pessoas não aparecerem na sua festa. A dor da desonra. E eu imagino a dor que o Senhor sentiu em Nazaré, a cidade de origem dele, a sua própria casa. Não ser honrado na sua própria casa. Imagina a gente organizar a igreja linda, sábado que vem, nós temos culto de mulheres. Convite especial ao seu coração. Quando a gente faz as coisas com amor, a gente espera honra. Honra, o contrário de honra é desonra. Sabe o que é desonra? A frase que mais me chocou. Desonra é tratar como comum. Não fazer o outro se sentir especial. Tratar como ordinário. Não demonstrar valor. Isso é desonra. Isso não agrada a Deus. E o Senhor fala muito na Bíblia sobre honra. Ele diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O Senhor não quer regras. O Senhor odeia religiosidade. O Senhor quer o nosso coração. O nosso coração honra a Deus. Regras não honra a Deus. Fazer tudo certo na igreja com a motivação errada não honra a Deus. Como a gente honra a Deus? Cuidando do que é precioso para Ele. Através da honra, a forma como levamos a nossa vida
nós demonstramos se nós honramos a Deus ou não honramos a Deus. Eu tenho conversado com muitas mulheres que têm sentimento de inferioridade, que se acham feias, que se acham inseguras. Tem pensamentos terríveis a seu próprio respeito. Autoestima lá no chinelo. E eu pergunto sempre para essas mulheres: o que você pensa a seu respeito honra a Deus? O desamor que você tem com você mesma, a falta de cuidado que você tem com você mesma, honra a Deus? Você é a imagem e semelhança do Criador. Cuide da qualidade dos seus pensamentos, das suas decisões, das coisas que você faz para honrar a Deus e experimentar bênçãos. Através da honra, nós mostramos ao mundo quem é o nosso Pai. Eu quero que as pessoas vejam que o meu Pai é Deus, que o meu Pai é Jesus Cristo. João 8, 42, 44 diz assim, ó: disse-lhes Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Quem é o nosso pai? O que a minha vida evidencia com o meu pai? A minha vida me torna mais parecida com Jesus ou com o diabo? É isso que Jesus está dizendo aqui. Desse jeito que vocês estão, vocês não parecem ser filhos do meu pai. Eu não dou honra a quem eu acho que mereço. Sabe por quê? Se eu dou honra apenas a quem eu acho que mereço, eu estou honrando a mim mesmo, na verdade. Se eu escolho honrar a quem eu quero, eu honro quem eu quero. Isso eu dou permissão para eu desonrar as outras pessoas que não me agradam. E Deus não nos dá essa alternativa de desonra. A honra é a todo mundo. E nós já vamos ver quem são as pessoas que a Bíblia nos convidam a honrar. Por que as pessoas falam mal de religião? Falam mal de líderes, falam mal de igreja? Porque nós precisamos mudar o modelo de não exigir honra, mas de dar honra. Líderes não exigem honra. Quem está se levantando como líder aqui nessa igreja, líder não exige honra. Líder honra para ser honrado. É assim que funciona a cultura da honra. Primeiro eu honro. Primeiro eu honro, para depois ser honrado. Eu não exijo honra. Honra é aquilo que eu dou. E você não pode me amar só quando você concorda comigo. Não concordo com o que estão fazendo lá na igreja. Não acho legal. Então, eu escolho desonrar, reclamar, murmurar. Mas não é assim que funciona. A honra, ela vai além da gente concordar ou não concordar com um sistema que já está acontecendo. Ninguém experimenta milagres assim. Eu desejo que essa igreja experimente milagres de Deus, vivendo princípios. A quem a Bíblia diz que nós devemos honrar? Olha que lindo. Tem uma parte aqui que as mulheres vão amar. Em primeiro lugar, a Jesus, e eu já falei sobre isso. O meu estilo de vida revela se eu honro a Deus ou não. A gente falou de murmuração, a gente falou de reclamação. Eu tenho um estilo de vida que honra a Deus, com os meus pensamentos, com as coisas que eu falo. Como que a minha vida honra a Deus? Eu uso os meus dons para honrar a Deus, os talentos que Deus me deu, a serviço dos irmãos. Eu amo pessoas. Segundo ponto, honra a líderes, honra ao governo. Romanos 13, 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Que difícil que é honrar a autoridade. Que difícil que é honrar liderança quando a gente não concorda com liderança. E não esqueçam que liderança é humana. Eu não concordo nem sempre com a visão do Marcelo. Mas nós nos respeitamos. Nós escolhemos honrar. Eu escolho honrar o meu pastor. Mas ele sabe que eu não concordo com. E tá tudo bem.
Tá tudo bem. E ele me ama e eu amo ele. E nós somos livres para ter opiniões diferentes. Mas tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, que é escolher honrar em primeiro lugar. Hebreus 13:7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Lembrem dos líderes. 1 Timóteo 5:7. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho e a pregação e o ensino. Sabe, quando eu vejo o Marcelo triste e se sentindo desonrado, quando essa igreja está com cadeiras vazias assim. Porque a gente se prepara. A gente ama fazer isso aqui. A gente pensa, nossa, eu queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui hoje. Eu amo. Cada um que não está aqui não pôde estar aqui hoje. Mas seria importante. A Bíblia fala de honrar pai e mãe, nós já falamos sobre isso. É um mandamento com recompensa. E olha aqui, mulheres. Olha aqui, maridos. 1 Pedro 3:7 diz assim: maridos, honrem as suas esposas. Maridos, honrem as suas esposas. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. De forma, olha só, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Gente, eu não sabia desse versículo quando eu fui estudar. Vocês sabem que eu sou verdadeira aqui com vocês. Eu disse, meu Deus, se eu soubesse, Christian. Brincadeira. Mas olha só o que o Senhor fala. Maridos, se vocês não honrarem as suas esposas como a parte mais frágil dessa relação, as suas orações são interrompidas. Eita! 5. Honrar viúvas e órfãos. O que as viúvas e os órfãos representam na Bíblia? Representam as pessoas que não têm poder econômico e social. Representam as pessoas que não têm poder de decisão. As pessoas que se sentem excluídas simplesmente pela sua situação financeira. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. É nosso dever como igreja honrar as pessoas que não têm poder econômico e social, que muitas vezes isso lhe rouba a voz. Honra a igreja. Como eu honro a igreja? Servindo com excelência. Servindo com amor. 1 Coríntios 3:9 diz assim, ó: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem serve é cooperador de Deus na obra. Cooperador de Deus na obra. Eu não estou servindo a brasa, mas é muito maior que isso. Cooperadora da obra de Deus. Como que eu faço para honrar a igreja de Jesus? Fazendo com amor e com excelência. Honrando, sabia? A excelência tem tudo a ver com honra. Eu faço as coisas bem feito. Eu sou pontual. Eu faço com amor. Eu cuido das coisas que são da igreja. Diligência nas coisas que são da igreja. Eu honro a minha igreja servindo nos diversos ministérios, cuidando das crianças, cuidando da ação do mercado, limpando a igreja. E isso honra a Deus. É por amor e não por obrigação. Como Deus, a gente leu há pouco, Deus não recebe o nosso serviço se não partir por amor do coração. Você está apenas trabalhando à toa. Se você está vindo servir e o seu coração não está em Deus, você só está trabalhando. E não é para Deus. A gente honra, sobretudo, as pessoas que não merecem.
As pessoas que eu acho que não merecem. Ah, aquele não merece. Eu honro as pessoas que me desonram. Eu honro as pessoas que estão erradas segundo os meus critérios. Eu sou sobrenatural em amor com as pessoas que eu não topo muito com a cara delas. Eu quero perguntar para vocês, tem honra maior do que a honra que Jesus tratou Pedro na ceia, mesmo sabendo que Pedro ia trair ele? Jesus sabia que Pedro ia negar ele por 3 vezes. E Jesus honrou Pedro com a participação de Pedro naquela ceia. E Deus disse, Deus não considerou Pedro por aqueles erros que ele cometeria ali, mas por quem Pedro seria. É assim que Deus nos vê. Deus nos honra não pelos nossos... Deus nos honra muito mais pelo que Ele vê em nós. E Ele não considera os nossos erros. Ele continua nos honrando, nos amando. Jesus Cristo assim agiu com Pedro. E esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo de honra. Honrar as situações... Honrar aqueles que nos desapontam. E Deus é tão maravilhoso, que tem um versículo especial na Bíblia para acalentar os corações de todos que se sentiram desonrados, de todos que se sentiram envergonhados, de todos os que sofreram. Eu lembro de há 1 ano atrás, mais ou menos, na pior depressão que eu tive na minha vida, das noites que eu passava, onde os fantasmas do passado vinham na minha mente, a dor do sofrimento vinha no meu coração. E Deus me deu esse versículo aqui, no meio da minha tristeza, no meio da minha dor, do meu sentimento de injustiça. Senhor, eu me sinto tão desonrada, me sinto tão envergonhada. Isaías 61, versículos 6 a 8 diz assim, ó: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que você sofreu, você receberá porção dupla. Ao invés de humilhação, se regozijará em sua herança, pois herdarão porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei com eles, e com eles farei aliança eterna. O que o Senhor está dizendo aqui? Pode apagar essa luz aqui, o louvor vai começar. O que o Senhor está dizendo aqui? Entrega as suas dores para mim. Eu não estou alheio a todo o teu sofrimento. Eu não estou alheio às vezes que você foi desonrado e que você foi humilhado. Eu não estou alheio à sua dor. Eu, o Senhor, continuo no controle de todas as coisas. E no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Se você confiar em mim, entregar a sua dor para mim, o seu senso de autojustiça, de ter sido abandonado, de não ter tido talvez o amor, o afeto que você esperava ter, seja no seu casamento, na sua infância, no seu trabalho, humilhações. Eu, o Senhor, não estou alheio. Eu não me esqueço de ti. E eu vou te honrar. Vamos ficar em pé, igreja. Eu quero orar por todo mundo que se sente desonrado, que tem uma mágoa no seu coração, que precisa entregar para Deus, que precisa escolher confiar no Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que precisam restaurar relacionamentos com pai e mãe. Eu quero orar por pessoas que querem honrar, mas que talvez não conseguem. Eu quero orar por pais
que se sentem desonrados. Por todas as pessoas que não se sentem amadas, que não se sentem honradas na sua casa. Essa dor da desonra. O Senhor me fez sentir hoje a dor da desonra. A dor da desonra, o Senhor permite que você sinta ela. Mas o Senhor faz um convite, entrega para mim. Entrega para mim a desonra. Entrega agora para mim. Entrega para mim a desonra, confia. Confia que eu estou no controle de todas as coisas. Eu nunca perdi o controle. Eu estou cuidando. Eu sou Deus de milagres, eu sou Deus de promessas. Eu não minto. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te dará dupla honra. Apenas confie. Vamos adorar o Senhor e orar por esse tempo de restauração, de cura e de descanso no Senhor. Senhor, me ensina a honrar. Abra sua boca. Senhor, me ensina a honrar. Restabelece as relações de honra que eu preciso restabelecer. Eu quero experimentar as tuas bênçãos. As bênçãos que vêm da honra e da obediência. Quebra a rebeldia do meu coração, Senhor. Quebra os padrões de escravidão na minha mente. Os padrões de murmuração, de reclamação. Eu quero te honrar com os meus pensamentos. Eu quero ter pensamentos de paz e não de mal. Eu quero levar meus pensamentos cativos a ti. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz a respeito daqueles que me magoaram. Me ajuda a honrar quem não merece honra. Nós, como Igreja Brasa, honramos todos vocês. Honramos a todos vocês que estão assistindo. Vocês que acreditam nessa igreja como uma igreja relevante aqui na nossa comunidade de Águas Claras. E contem conosco nessa caminhada. Amém, amém e amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua semana. E eu espero grandes testemunhos da recompensa, da honra. Palmas para Jesus, gente.